Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Daniel Brunet e estou feliz de estar aqui compartilhando um pouco da Palavra de Deus. O meu propósito de vida é compartilhar conhecimento. E quando eu compartilho a Palavra de vida, a Palavra de Deus, eu fico muito mais feliz. E que bom que você está aqui, porque sem você não faria sentido. Essa aqui é a segunda aula sobre o tripé da vida espiritual. São 3 partes que você precisa usar para que a sua vida espiritual fique estável, em alta, em crescimento. E eu quero mostrar para vocês uma ilustração. A gente está aqui no Estúdio Flecha, eu estou pegando aqui o nosso tripé. Isso aqui é um tripé de câmera do estúdio. Olha só. Aqui em cima a gente coloca a câmera. A câmera que você está gravando essa aula e você está vendo essas imagens, ela está sobre um tripé como esse aqui. E essa aula que a gente está dando é sobre o tripé da vida espiritual. A gente está falando sobre hoje. Nós vamos falar sobre a segunda parte do tripé, que é a leitura bíblica. A primeira a gente já falou, oração. E a próxima nós vamos falar. Não vou te contar ainda não, você vai saber na próxima. Mas são 3 decisões, 3 comportamentos, 3 medidas que você tem que ter para a sua vida espiritual ficar o quê? De pé. Se você deixar de fazer uma delas, olha o que acontece. Ah, Daniel, não quero ler a Bíblia não, que é a aula de hoje. O tripé cai. Se você fizer pouco caso de uma das partes desse tripé, não vai funcionar. Não adianta ser 99% bom, a gente tem que ser 100%. É sim, sim, não, não. Essa ilustração para você entender a importância de colocar em prática aquilo que você está aprendendo nessas aulas aqui. Você já aprendeu sobre oração e hoje nós vamos falar sobre leitura bíblica, a leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, lá tem 66 livros. E eles foram reunidos, foram escritos como formas de carta, há vários anos, em épocas diferentes. E foram reunidos e se tornaram a Bíblia que a gente conhece hoje. Se isso aconteceu, é porque Deus permitiu. Ah, Daniel, mas como que eu vou ter certeza? Você tem que ter fé. Esses livros resistiram ao tempo, aos ataques e chegaram até as suas mãos, porque Deus permitiu. A Bíblia é do jeito que Deus permitiu, que Deus quis, que Deus desenhou, que Deus planejou. Para quê? Para que você ouvisse as instruções dele. Abrir mão de ler a palavra de Deus é abrir mão de ouvir a voz dele. Aí você fala, Daniel, mas eu tenho dificuldade para ler. Ou então eu não sei ler. Sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir. Porque tem muita Bíblia hoje em versão de audiobook. Bota lá para ouvir. Pede para alguém ler para você. Mas não abra mão do contato com a palavra de Deus. Não é em questão, não é o hábito da leitura. É o que você está lendo. A palavra de Deus. Aquilo que Deus registrou através dos séculos para que chegasse até você e transformasse a sua vida. Por que você vai abrir mão de algo tão poderoso? Nós podemos comparar a Bíblia com um manual de instruções de um eletrodoméstico. Você já tentou montar um aparelho sem ver o manual? Aí você monta, chega no final, tem uma peça sobrando, você fala, ih, tem uma peça sobrando. Você não leu o manual? Quando dá problema, o que você faz? Você corre no manual, porque ele vai te ajudar a montar, ele vai te ajudar a resolver o problema. A Bíblia é o manual de instruções da vida humana. Não abra mão de ter contato com ela, porque a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. Ela ilumina o seu caminho. Ela tira as dúvidas que você tem. Guarda uma coisa que eu vou te falar. As respostas que você procura estão na Bíblia. Todas estão lá, guardadinhas. Eu quero lembrar aqui uma frase do Billy Graham, um grande evangelista. Um grande homem que levou a palavra de Deus a todos os cantos desse mundo. E certa vez ele disse, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã.
O jornal ele vai reunir as notícias de hoje para contar. A Bíblia, que foi escrita há 2000 anos, alguns trechos há 4000 anos, continua e sempre será mais atual que o jornal de amanhã. Eu quero ler com você, aliás, você concorda com isso? Já parou para pensar? É incrível como a gente lê a Bíblia. E outra coisa, você vai ler a Bíblia hoje, você vai ler um trecho. Hoje a gente vai ler Josué 1:8. Vai já abrir na sua Bíblia se você tiver com a sua Bíblia aí. Mas tem trechos na Bíblia que você vai ler hoje e daqui a um mês, ou então daqui a um ano você vai reler e eles vão falar ao seu coração de uma forma que não falou hoje. Porque a Bíblia é viva, incrível. Como Deus usa a mesma palavra ao longo do tempo para falar ao nosso coração de forma diferente. Mas você só vai ter essa experiência se você parar para ler. Vamos para Josué 1, versículo 8. Eu vou ler em duas versões, para que a gente aprenda ainda mais o que o autor quer nos dizer. A primeira é na NVT, tá? Nova versão transformadora, que diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Está falando da Bíblia. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então vamos ler Josué 1, versículo 8, agora na versão da NVI, tá? Nova versão internacional. Diz assim: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Esse trecho de Josué, ele está associando o sucesso, tudo que você fizer, a prosperidade, ter saúde, ter recursos, ter uma família equilibrada, ele está associando esse sucesso da vida em tudo que você fizer. Abriu uma empresa, foi bem sucedido. Casou, seu casamento é uma bênção. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido se você relembrar continuamente os termos dessa lei, se você não deixar de mencionar as palavras desse livro, se você meditar de dia e de noite. Por quê? Quando você medita na palavra de dia e de noite, você está fixando no seu coração as verdades que você precisa. Logo, se você coloca na sua mente essa verdade, ela entra dentro de você, daqui a pouco você está agindo conforme ela. Se você pegar, por exemplo, o livro de Provérbios e começar a ler, você vê quantas lições de vida tem em tão poucas linhas. Tem um versículo que diz que um tolo se passa por sábio se fica calado. É uma instrução direta. Às vezes, para você não causar uma péssima impressão, fique calado. Porque um tolo, não estou dizendo que você é um tolo, estou dizendo que até um tolo calado se passa por sábio. Imagina a gente, que às vezes não sabe o que falar na hora e quer falar para poder causar uma impressão e acaba não causando. Aí a gente ouve essa instrução que está em Provérbios. Tem trechos da Bíblia que são verdadeiras lições. Quando você medita de dia e de noite, você começa a alcançar coisas positivas, a prosperidade. Você começa a ser bem sucedido em tudo que você fizer. É milagre, Daniel? Não, é aprendizado. Porque você vai absorver essas verdades e vai começar a praticar. É assim que começa a transformação na nossa vida. Se enchendo de conhecimento, tornando esse conhecimento verdade dentro da gente, agindo conforme esse conhecimento, sobre essa verdade. E aí você certamente, quando você se enche do conhecimento de Deus, da palavra de Deus e começa a agir, você está mudando a forma de pensar e está mudando consequentemente a sua forma de agir. E se você mudou a forma de agir, você mudou seus resultados. Por isso que Josué está dizendo que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite. E um conselho que eu vou te dar é o seguinte: escolha um versículo, porque tem gente que quer pegar, eu vou ler aqui 3 livros da Bíblia pela manhã. Ok, se você tem essa habilidade, se você consegue,
Cada um tem o seu jeito. Agora, se você pegar um versículo, uma verdade da Bíblia, e começar a ler e meditar, ler e reler, imaginar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar isso em prática? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é que eu vou me tornar puro de coração? O que eu tenho que fazer para ser um puro de coração? Aí você começa a pesquisar como ser um puro de coração, porque eu quero ver a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é zerar o jogo. Sabe aquela dívida que você tem? Misericórdia é quando zera a dívida e você ainda ganha crédito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você entende o poder dessas palavras? Está na Bíblia, é verdade. Quando você coloca essa verdade dentro de você e começa a agir de acordo com ela, aí você se torna uma pessoa misericordiosa, aí você se torna alguém que faz a diferença na vida dos outros, tudo isso começa a voltar. Por isso que o Josué está dizendo aqui, você vai prosperar e vai ter sucesso em tudo que você fizer. Mais uma vez eu quero te falar sobre a fé. A fé, ela é alimentada pela compreensão que você tem da palavra. Não tem como você acreditar mais em Deus sem saber o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia você vai ler e vai conhecer o Deus que venceu os inimigos, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. Você vai ler sobre um Jesus que curou uma menina, que expulsou demônio, que tirou Lázaro da morte. Na medida que você vai lendo, a sua fé vem aumentando. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que meditar de dia e de noite para que a sua fé aumente. E quando a sua fé aumenta, você coloca ela em prática. E aí você consegue vencer o impossível. Aí você consegue levar luz onde tem escuridão. Aí você consegue ser alegria onde as pessoas querem tristeza. E aí você vai lá e joga luz onde elas precisam. Quanto mais você buscar a palavra de Deus, quanto mais você ler, quanto mais você se encher desse conhecimento, mais a sua vida vai ser transformada e mais você vai transformar a vida dos outros, mais você vai transbordar sobre a vida dos outros. Agora não se esqueça do início dessa aula, o tripé da vida espiritual. 3 partes se unem para que algo fique de pé. Se um for menor do que o outro, se um não existir, o tripé não se sustenta. Então, ore, como você aprendeu na aula passada, leia a palavra de Deus e cumpra a 3ª parte do tripé, que eu vou falar na próxima aula. Já já você vai aprender e eu tenho certeza vai começar a praticar. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado e mais do que isso, eu espero que você comece a praticar hoje o que você aprendeu na aula. Te desejo saúde e paz, Flecha. Tchau.